Amigos que nos acompanham através da TV Itaperá, que nos seguem através do Instagram, @TV Itaperá, e também no YouTube, TV Itaperá. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho, último dia de junho, e estamos adentrando para o segundo semestre de 2020, ano marcado pela pandemia do Covid-19. Muito bem, hoje eu quero tratar de um assunto que vai envolver praticamente muitos lares, muitas famílias, porque eu quero falar sobre quando retornar à escola e como retornar à escola. Tá? A gente sabe que esse Covid-19, causada pelo coronavírus, é uma doença que nós conhecemos muito pouco, praticamente. Nós conhecemos esse micróbio há 6 meses. Em termos científicos, 6 meses é muito pouco tempo. Tá? Muito pouco estudo, e o que a gente tem baseado são informações de outros países, né, que já passaram pela nossa fase, que foram castigados pela doença. E com isso a gente tem poucas certezas, muitas incertezas, muitos palpites, muitos achismos e toda afirmação, né, que a gente faça, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque é uma doença nova e fazer qualquer previsão, né, é algo muito temeroso. Tá? Não se dá para fazer planejamento. E que antes, quando surgiu, né, logo que surgiu o coronavírus, a gente estava fazendo uma certa analogia com a gripe. Por quê? Porque os sintomas eram semelhantes da gripe. Febre alta, tosse, dor no corpo, né? Só que no caso do Covid, pegava mais o pulmão, com muita falta de ar, coisa desse tipo. Tá? E o que se notou nesse tempo, né, nesses 6 meses, é o seguinte, é que no caso da gripe, que é uma doença causada pelo vírus influenza, a gripe, ela ataca mais as crianças. Tá? As crianças têm mais facilidade na gripe, né, de contrair essa doença. Enquanto que os adultos, o contrário, são mais resistentes à gripe. Por isso que a escola, no caso da gripe, ela é uma fonte de contaminação. Agora, ao contrário disso, nós temos o Covid-19. O Covid-19, ela ataca menos os jovens, né? Então, a gente pode ver, né, crianças abaixo de 15, 16 anos, elas se contaminam menos, elas são mais resistentes. E essas crianças que contraem o vírus do Covid-19, a gente nota que as complicações, os casos graves, são bem raros. Ao contrário dos idosos, né? Ao contrário dos idosos. Os idosos realmente pegam o coronavírus e complicam mesmo. 70%, né, dos idosos contrai e complica, né? Apresentam sintomas, quer dizer. E desses que apresentam sintomas, 5 ou 10% vão para casos muito graves para UTI. Então, essa é a característica que a gente tem observado, né? Que no caso do Covid-19, as crianças são menos afetadas. Agora, foi feito um estudo, inclusive um estudo envolvendo algumas cidades como Milão, né? Uma cidade da Inglaterra, e também uma outra cidade da África do Sul. E esse estudo
demonstrou o seguinte, tá? Eu só vou fazer a conclusão. Esse estudo demonstrou o seguinte, que pessoas abaixo de 20 anos têm o dobro de resistência do que as pessoas maiores de 20 anos em relação ao coronavírus. Em suma, pessoas abaixo de 20 anos, ela é 2 vezes mais resistente que pessoas acima de 20 anos. Ou em outras palavras, né? É 2 vezes mais difícil pessoas de 20 anos ser contaminada pelo coronavírus. Tá? E aí vem a primeira conclusão, né? Que você deixar as crianças na escola, né, para passar de uma criança para outra, né, é bem mais difícil. Por quê? Porque elas são mais resistentes, 2 vezes mais resistentes. Por outro lado, esse estudo mostrou também que daquelas poucas crianças que foram contaminadas pelo vírus, apenas 20% manifestavam sintomas. Agora, grande parte daquelas crianças que não... quer dizer, 20% daquelas crianças que se contaminaram, a grande maioria não apresentava sintomas. Só que é o seguinte, além de não apresentar sintomas, ela estava transmitindo a doença. Aí é que vem o quebra-cabeça para os gestores da educação. Né? Quer dizer, criança é 2 vezes mais difícil de pegar o coronavírus. Porém, aquelas que pegam, mesmo sem apresentar os sintomas, elas estão transmitindo para outras pessoas. E aí é que vem, né, o grande dilema. Como é que nós vamos fazer para fazer o retorno da criançada para a escola? Falar que vai voltar para o dia 8 de setembro é uma coisa muito complicada, estipular prazo, estipular data. Por quê? Porque a gente vê que cada município está em uma fase, né, de liberação. Nós estamos, por exemplo, aqui no município de Salto, onde o nosso programa é transmitido. Veja o nosso exemplo. Salto, até a semana passada, fazia parte da fase 2 da liberação. Era da cor, né, laranja. Agora, diante dos índices, né, da região metropolitana de Sorocaba mostrar que o número de contaminados está aumentando, o número de doentes está aumentando, né? O número de pessoas que estão em quarentena está diminuindo. Isso fez com que a região retrocedesse para a fase 1. Agora, tem outros municípios que estavam na fase 2 e passaram para a fase 3. Houve uma liberação maior. Essa diferença de um município para outro, logicamente, vai exigir o quê? Vai exigir cuidados diferentes de cada município. E como é que pode todo mundo voltar no dia 8, sabendo que essas alterações ocorrem nos municípios? É uma coisa muito complicada, uma coisa muito séria. Agora, o que nós temos que fazer? Né? Nós temos que fazer o seguinte: fazer com que o retorno ao estabelecimento de ensino tenha uma série de precauções, né? Aproveitando esse período do segundo semestre para fazer essas adequações. Adequações no aspecto físico do prédio.
adequações na sala de aula, né? Adequações no aspecto não só físico, mas adequações no aspecto humano. Aí nós temos que fazer o treinamento de todos os colaboradores do estabelecimento do ensino, principalmente aos professores, porque são eles as peças chaves para que o aluno aprenda, tá certo? E aí envolve o quê? Envolve treinamento, envolve capacitação aos professores. Só que aí nós temos um outro problema. Tem professores mais jovens, que têm uma facilidade maior de se adequar à tecnologia. Nós temos professores que não têm a habilidade técnica, porém, têm uma vontade de se adequar aos novos tempos. São receptivos, né? E querem aprender mais, a dominar a tecnologia. E, por outro lado, nós temos uma boa parte de professores resistentes a isso aí. São refratários a aprender essa tecnologia para ser transmitida aos alunos. Você que é gestor, né, na área da educação, sabe bem o que eu estou falando, da sua dificuldade. E aí, vale a nossa mensagem no sentido de dizer, olha, nós estamos num período de solidariedade, de compreensão, né? Nós temos que nos abrir e ser receptivos. Nós temos que fazer com que nós possamos colaborar com tudo para se tornar o menos difícil possível o desenvolvimento de qualquer projeto. Tá? Mas são problemas que a administração vai ter que enfrentar. Por outro lado, tão importante que tudo isso, ou mais importante que tudo isso, é a confiança dos pais e responsáveis e a segurança para fazer com que as suas crianças retornem à escola. A escola precisa demonstrar para a família que a escola está equipada, preparada, segura para receber as suas crianças. Então, minha gente, falar simplesmente que vai voltar tal dia, né, para o estabelecimento escolar, é algo que precisa ser pensado direitinho, né? Quando voltar, como voltar. Por quê? Porque a minha opinião, tá, é a seguinte: o retorno para a sala de aula tem que envolver, primeiro, a adequação do estabelecimento de ensino dentro daquilo que nós falamos, e quando a gente notar que os índices de contaminação, os índices de doença dos doentes e a colaboração, né, está grande por parte da população, aí é o momento certo da gente começar a fazer a transição das crianças para a escola. Por quê? A partir do momento que a escola demonstrar toda a segurança, e quando os pais notarem que esses índices de contaminação, de doença, né, está diminuindo, aí sim a família vai ficar tranquila e vai fazer com que tenha menos resistência do retorno da sua criança para a escola. E o que os gestores têm que fazer? Governo estadual, governo municipal. Tem que fazer o seguinte, minha gente. Tem que começar a adequar desde já o estabelecimento de ensino. Nós temos que fazer as modificações estruturais,
Nós temos que fazer essas modificações, esse treinamento, a capacitação para os professores. E nós temos que começar já. Isso se quiserem fazer uma coisa séria. Se quiserem fazer uma coisa meia boca, tudo bem. Então vai sempre no improviso, né? Faz no improviso, querendo demonstrar para a população, para a sociedade, que está fazendo com segurança. Tá? Mas isso, na verdade, não existe. O que nós precisamos fazer é o seguinte. Bom, caso haja realmente necessidade de voltar, né, antes dessas providências que eu falei, né, a necessidade de exigir que cada estabelecimento de ensino, né, faça o seu retorno gradativo. Por exemplo, cada semana. Uma primeira semana entra, por exemplo, o pessoal da educação infantil. Depois, passa uma semana, ensino fundamental 1. E assim por diante. Não tudo de uma vez. Tem que fazer por parte. E tem que ter a entrada individual. E com isso, fazer a triagem, por exemplo, da temperatura, medir a temperatura de cada criança que está entrando na escola. Opa, notou que essa criança está apresentando coriza, está apresentando tosse, está apresentando febre. Essa criança já tem que deixar de lado para não colocar dentro da sala de aula, e essa criança tem que ser encaminhada para um ambulatório que tem que ter nessa escola. Esse ambulatório é um ambulatório para criança que, na hora da entrada nessa pequena triagem, a gente já deixar de lado para que o médico possa examiná-lo e orientar a família. Então, precisa ter um ambulatório médico na escola, e o médico não precisa ficar o dia todo, não. O médico vai lá no máximo 1 hora para ver se tem alguma criança que o funcionário deixou de lado para receber a consulta médica e a orientação familiar e o direcionamento adequado para que essa criança seja acompanhada e também, logicamente, começar a fazer o teste nessas crianças. Aí sim, nós começamos com uma certa segurança, tá? Agora, além disso tudo, além de medir a temperatura, né, nós temos que fazer a higienização das mãos, tá certo? Logicamente com o álcool gel, a disponibilização de todo esse material na escola. Nós temos que fazer a desinfecção dos calçados antes de entrar na escola. Não pode esquecer da pulverização, né, com desinfetante nos ambientes, nos locais de uso comum dos alunos. Tá? E logicamente vai ter aí um reforço muito grande na questão da limpeza da escola, né? Não resta dúvida o uso obrigatório de máscara, tá certo? Para todo mundo, né? Para os colaboradores, para os alunos, professores, né? E tem que ter aquele distanciamento de carteira, né? O espaçamento em sala de aula e evitar aquelas eventuais filas das dependências da escola. Tá? Nós temos que deixar de usar aquele material de uso coletivo e ter a conscientização sempre constante, né? Através de cartazes, orientações, né? Palestras, e fazer com que a escola tenha um diálogo sempre constante com a família, né? A escola demonstrando, né, esse diálogo e fazendo com que as suas crianças dessa escola recebam as orientações adequadas, certamente essas crianças serão os elementos multiplicadores para levar para a família o que a escola está fazendo e o que a família deve fazer no tocante à higiene comum dentro da sua casa. Aí sim a família vai sentir uma segurança cada vez maior da sua criança na escola e certamente a possibilidade do sucesso será muito maior. Agora,
os governantes precisam começar a agir. Os governantes não podem ficar olhando, né, na base da sorte para ver o que vai acontecer. Porque senão não vai adiantar nada esse tempo que a criança não vai na escola. Precisa esse tempo ser usado para fazer todas as adequações necessárias, como nós falamos, e repito, adequação física, adequação humana, capacitação, treinamento dos professores, tá certo? E fazer com que toda a estrutura seja preparada para receber os alunos. Tá? Não adianta nada querer voltar dia 8 de setembro, né? Apesar que, logicamente, vai ter um planejamento por parte da Secretaria do Estado da Educação, mas não adianta nada fazer um planejamento bonito se não fizer o principal, que é adequar a sua casa para receber os alunos. Porque se não fizer isso, vai ser mais um discurso, tá certo? Para a população ver, né, tentando convencer que não vai ter problema nenhum e que a segurança da escola vai estar grande e para o retorno dos alunos. Tá? Então, minha gente, eu quero que vocês, pais, reflitam exatamente naquilo que nós falamos hoje, e é sempre uma colaboração, né, que a gente presta a todos que nos assistem, e para que dê material para que vocês possam também pensar, ajudar a escola, né, opinar, para que todos nós possamos errar menos possíveis. Agora, existem alguns erros evidentes. Agora, esses erros evidentes que está na nossa cara, nós não podemos admitir que isso ocorra. Então, eu sei que, usando o jargão muito popular, eu sei que os gestores da educação, os governantes estão com uma batata quente na mão. Mas essas sugestões que nós demos são sugestões que eu acredito que a gente vai errar menos. Principalmente nessa observação da diminuição dos índices de infecção, de internação hospitalar, né? São índices importantes para a gente ter como meio, né, de balizamento do retorno com segurança dos alunos para a escola. Bom, gente, eu peço que vocês compartilhem esse meu programa para as pessoas que, porventura, não tenham tido oportunidade de assistir, tá certo? Muitos pais e alunos, e que você que nos assista seja os nossos agentes multiplicadores para explicar para aquelas famílias que, infelizmente, não têm acesso à internet, tá? Mas, logicamente, têm os seus filhos na escola, tá? É uma maneira de a gente poder fazer com que a população reflita nesse assunto tão importante e nesse estrago tão grande que o Covid-19 tem causado a todos, né? Tanto no aspecto social como no aspecto econômico, no aspecto financeiro, enfim, né? Todos nós estamos nesse barco, todos nós estamos perdendo e, infelizmente, nós temos que torcer para que essa situação passe o mais rápido possível, tá certo? Então a colaboração de todos é muito importante, tá? A solidariedade de todos é muito importante para que seja menos dolorida essa pandemia. Por hoje é só e até o próximo programa.